Olá, Carol, tudo bem? Fala, Tudo Ivaí, bom, Amanda? tudo bem? Tudo bem, e você, Amanda? Tudo. E aí, Fernando, tudo bem? Beleza, tudo jóia, Então tá bom. tranquilo. Tá me ouvindo bem? Tô, e você? Tranquilo, ótimo, perfeito. Então tá bom. Tá dando para ver meu rosto direitinho aí? Não tá fora, não? Como que tá? Tá ok? Não, tá perfeito, perfeito. Beleza, beleza. Não pode ser muito grande também, senão a beleza atrapalha um pouco. Tá certo. Ó, muito bom fazer essa live aí com você, bater esse papo. Né? Tá chegando uma galera aí que eu conheço, a Jéssica tá aí, É, tem um já vi ela pessoal que eu também. conheço lá de Batatais. Vi o Raul também, Então, acabou de vamos entrar lá. aí. Raul, um amigo Legal. meu que estudou comigo, tá, hoje é pesquisador lá da USP. Que bacana. Uhum. Eu quero Em São agradecer, Paulo? da USP de São Uhum. Paulo. Ah, legal. Muito bom. Quero já agradecer a oportunidade que você está me dando aí, né, porque surgiu de um comentário, né, que eu fiz de levar a ciência um pouco para a população em geral, porque isso é um pouco escasso, né? E Sim. ah, antecipadamente já te agradeço já por isso, porque é uma vontade que eu tenho um projeto também ainda de continuar divulgando a ciência para a população em geral, não só para a área acadêmica, né? Uhum. Então, Não, não, e assim, eu que agradeço também, né? Porque na verdade é o que eu venho sempre conversando, né? E aquele papo nosso de isso que nós estamos estudando, aprendendo, se for para conversar somente entre nós, não faz muito sentido, né? Por mais que seja importante essa conversa para poder explorar esse conhecimento, mas a gente deve divulgar isso para a comunidade, né? exato, Oferecer isso numa linguagem é, simples, né? Que seja de fácil acesso, e eu acho que esse é um desafio, falar de maneira simples. Falar de maneira simples não quer dizer que é trazer um conhecimento pobre, mas fugir dos termos nossos técnicos dentro da pesquisa e conseguir aham, ofertar isso para a galera que está aí, que muitas vezes não tem esse conhecimento. Esse tema de hoje é interessante porque existem muitos dogmas ainda, apesar de muita coisa já ter mudado com relação a isso, mas existem muitos dogmas ainda, né, Fernando? exato, Existe ainda uma estrutura ainda aí que compromete um pouco o desenvolvimento de várias atividades, de várias situações aí dentro do processo aí da saúde e da gestação, seja a saúde dependente da gestação e seja dentro da gestação. Então é eu que te agradeço a oportunidade de a gente poder trocar um pouco destas informações. Eu acabei entrando nesse tema, né, no meu Instagram por conta dos efeitos da atividade física no sistema nervoso central, né? aham, E aí foi bacana que nós começamos a conversar e vendo quanto múltiplo e sistêmico, na verdade, é tudo isso, quanto que um acaba dependendo do outro, né? Então, legal. eu que agradeço. E aí eu gostaria de começar essa, esse nosso bate-papo pedindo para você se apresentar um pouquinho, falar um pouco de você, quem é você, né, o que você está fazendo, o que pretende fazer. Ok. Bom, me chamo Fernando Tadeu Serra, atualmente estou terminando meu doutorado na Unifesp, em neurociência. Até nos conhecemos no congresso que teve lá na Argentina, né, no Falam. Foi muito Sim, bacana, por sinal. Eu me formei em Mogi das Cruzes, numa universidade que, apesar de ser uma universidade pequena, uma universidade que eu considero muito, porque muito do que eu conheço hoje sobre ciência partiu de lá, foi onde eu conheci meu orientador, né, que me orientou no mestrado em engenharia biomédica, que eu fiz pela UMC. E mas toda a bagagem que eu trago, que eu e tento passar, né, para os outros, ele vem da minha raiz acadêmica, que é a Faculdade Clube Náutico Mogiano. Né? Então eu tenho muito apreço à universidade de lá. E a todas as outras que eu passei também, né? Acho legal deixar isso bem claro, porque é onde a gente aprende a conhecer o mundo, né? Por uma outra perspectiva. Então, essa nossa conversa, né, até falei por agradecer, porque eu tenho um projeto para levar a ciência para a população aí, através de vídeos, como você está fazendo, né? E, e foi lá que eu comecei a ter essa visão, né? Falei, pô,
antes de entrar na área acadêmica, eu ia muito pelo que os outros falavam, né? Então a gente não tinha esse lance de ficar pesquisando e buscar ver se é verdade ou se não é. Sim. Então, acho bacana. E outra coisa que eu acho bacana também é você ser um profissional da fisioterapia e eu da educação física, né? Até Uhum. provavelmente faremos uma live aí para falar sobre isso, porque há muito debate, né, sobre essa questão. Mas a atividade física para gestante, ela me chama a atenção desde a da época da graduação. Porque eu tenho notado que a atividade física para gestante ela é meio deixada de lado, sabe? Há muitos conceitos culturais que nós vamos falar aí durante a live, né, mas vamos por partes, senão eu vou acabar botando os bois na frente do carro aí. Na frente não, o Muito carro na frente bom. dos bois, né, na verdade. Muito bom. Ó, tem um monte, uma galera aí chegando. Muito bom, pessoal. Se vocês tiverem Uhum. perguntas, vão mandando aí pra gente também, que nós vamos, o que nós soubermos, nós vamos tentar ir respondendo aí, né? O Rogério está aí também. Valeu, Rogério, pela presença. Tô Então vendo o vamos pessoal do lá. Náutico aí também, a É, Natália também, que tá no doutorado comigo, também é professor lá do Náutico, bacana, muito bom. legal. Olha, eu acho que assim, um dos grandes contextos que a gente pode começar conversando é sobre algumas definições e do básico, né? Eu Uhum, acho que um grande ponto que nós temos, valeu, Rogério, um grande ponto que nós temos para discutir hoje e que faz muito parte da nossa realidade é a questão da atividade física, né? Principalmente exato. com esse ensejo aí da pandemia, de toda essa situação, o que ficou muito forte agora é a questão da atividade física. Né? E eu andei entrando, vou jogar a bola para você trazer um pouco dessa definição. Mas eu Legal. andei entrando na Organização Mundial da Saúde e vi que existem algumas diferenças nessas definições entre atividade física e exercício físico. Né? Então, eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso. O que, que é, né, esses dois conceitos que nós temos? Né? Eles são a mesma coisa ou um é derivação do outro? O que, que significa esses termos? Qual que é a definição? É bem por aí. Na verdade, a gente tem alguns autores aí que fazem descrições um pouco diferentes, mas eu acho legal a gente ir para a Organização Mundial da Saúde, né? Porque ela é bem Uhum. clara quando ela fala que a atividade física é toda atividade que a gente faz quando a gente consegue extrapolar o nível do nosso metabolismo basal, né? O que seria isso? Então, o metabolismo basal, ele nada mais é do que o gasto energético que o corpo tem para manter o corpo vivo, em repouso. Tá? Então, a pessoa deitadona lá, quanto que o corpo dela gasta de energia para manter as funções vitais dela, respiração, pressão arterial e outras coisas mais, função cerebral e tudo mais. O exercício físico, ele entra... Bom, deixa eu deixar só mais claro sobre a atividade física. Então, assim, qualquer movimento corporal que a pessoa fizer, que vai extrapolar esse nível de metabolismo basal, que em um adulto jovem aí, homem, é em média aí mais ou menos 2.000 calorias, tá? Lógico que isso diferencia de pessoa para pessoa, tá? Várias composição corporal influencia, altura, gordura, então, mas a média em geral é 2.000 calorias para homem adulto. Tá? A mulher é em torno de 1.500, 1.600 calorias. Então, quando a gente faz uma atividade física, que a gente extrapola esse nível de gasto energético, isso falando em 24 horas, a gente já pode ser considerado uma atividade física. Só que aí a gente tem que entrar num ponto que a atividade física ela tem um nível adequado para o ser humano, né? Que a gente vai comentar isso durante a live. E aí o exercício físico ele entra num conceito de atividade física estruturada e com objetivo específico. Tá? Ou seja, a pessoa vai fazer uma corrida, mas não para pegar o ônibus. Ela vai fazer uma corrida pensando que ela quer fazer um treinamento e de repente correr 1 quilômetro. E aí a gente considera isso como um exercício físico, tá? Desde que ele seja estruturado, tenha um objetivo próprio e que ele também ele tenha uma continuidade, né? Um outro exemplo, jogar bola, você tem um objetivo, né? Que é participar daquele jogo, fazer toda a dinâmica com seus colegas de time, o adversário, né? Tem o fato de marcar o gol e todos os outros esportes estão relacionados a isso também. Uhum. Então, Então,
o que, que a gente já pode pensar que a atividade física é qualquer movimento e o exercício, na verdade, é um movimento estruturado e definido. Então, se eu estou dentro de casa e eu estou limpando a casa, isso já é uma atividade física. Exato, porque você está gastando energia, né? Você está saindo da sua situação de repouso para produzindo gasto energético para fazer essa atividade, né? Que no caso é limpar a casa. Você ir a pé para o serviço é um tipo de atividade, e é interessante que isso conta quando você vai fazer uma avaliação de nível de atividade física para saber se você está num comportamento sedentário ou não. Porque isso a gente escuta muito hoje em dia, a pessoa é sedentária, porque ela não vai para academia, por exemplo. Não necessariamente. Às vezes a pessoa caminha 2 horas por dia, numa intensidade moderada, aí, né? Acaba fazendo uma caminhada rápida para ir para o serviço, por exemplo, né? Para ir no mercado. E essas coisas a gente tem que se juntar quando a gente pensa em nível de atividade física. Lógico, que você fazer um exercício físico, como uma academia, né? Uma corrida, ou qualquer outro tipo de esporte ou jogo, que envolva essa dinâmica de atividade física, ela é extremamente importante porque a gente tem um fator que a gente chama de especificidade. Então não adianta só a pessoa caminhar, só a pessoa para ir para o serviço, ou só a pessoa correr, entendeu? Então eu vou comentar um pouco isso também quando a gente começar a falar sobre os benefícios para gestantes. E aí eu acho que é importante a gente comentar o porquê que é importante a atividade física, né? E o exercício. Então a atividade física, por si só, pensando na atividade física diária, ela já tem uma condição de manter nossas funções, tá? Básicas. Quando eu falo funções básicas, são a da parte motora, capacidades e habilidades motoras. Que é a gente poder andar, agachar, levantar. Então, por isso que é importante a gente estar sempre em movimento. Para o corpo não se acostumar a ficar parado e não ter atrofia, que é algo muito observado na fisioterapia, né? Me corrija se estiver errado, mas é até uma discussão entre, que eu vou deixar para depois, mas entre educador, profissional de educação física, né? Porque não existe educador físico, mas o profissional ou professor de educação física em relação à fisioterapia e vice-versa. Tem aquela briga, quem é quem, mas na verdade todo mundo trabalha com atividade física. Esse é o fato, né? E eu acho que um complementa o outro, porque, como eu falei, se a gente se mantém num estágio sedentário, ou seja, a gente fica deitado o dia inteiro, isso acontece muito com idoso, né? De ficar sentado o dia inteiro assistindo TV, a gente vai atrofiando, né? Ou agora com Covid, né? Muito paciente acamado. Acredito que você esteja atendendo muito paciente assim. Então ele vai atrofiar. Isso aconteceu com meu sogro também. Ele ficou, acho que 4, 5 dias numa cama e ficou com uma debilidade motora grande. Então, então é importante a gente estar se movimentando por causa disso. Agora, quando a gente pensa num exercício físico, que é importante para qualquer idade, tá? Deixando bem claro já, a gente está pensando em outras funções, como o ganho de força, ou a manutenção da força também, né? Porque se a gente só caminha, como que fica os nossos membros superiores, né? Nosso braço, antebraço, aí, nosso ombro. Então, tem outras coisas também que a prática de atividade física e do exercício é importante, que é a regulação da pressão arterial, regulação da glicemia, melhora o sistema imune. Isso também está sendo muito discutido em época de pandemia e em outras doenças também, inclusive sobre o câncer. Melhora na função muscular, resistência muscular, equilíbrio. E tem vários outros fatores aí que a gente pode citar, como melhora da resistência à insulina, ou seja, o exercício físico, não a atividade em si, mas um exercício físico assim mais intenso, moderado, ele já tem artigos que mostram aí que ele consegue fazer a ação que a insulina faria. Então, pessoas que têm uma debilidade de insulina, não necessariamente ela precisa da insulina quando estiver fazendo atividade física para melhorar o sistema glicêmico dela. O exercício ativa alguns metabolismos que melhoram aí. Essa questão da atividade física é um ponto muito importante. Por exemplo, a gente conversando aí, você levantando um pouco desse questionamento sobre a atuação do fisioterapeuta e do profissional da educação física, hoje, a minha área de atenção é na neurologia, né? E o grande desafio hoje é construir, né, essa ponte, essa conexão entre o processo de reabilitação deste paciente neurológico com esse vínculo com a atividade física.
seja essa atividade física que ele vai elaborar dentro de casa, ou até mesmo um exercício físico, né, algo mais estruturado. Por quê? Né, esses pacientes, a tendência deles é que eles pratiquem esse exercício enquanto nós estamos na clínica. Né, e quando ele vai para casa, ele já vai para essa condição de maior sedentarismo. Né, e isso tem uma influência muito grande, como você falou, isso vai influenciar na questão do humor dele, né, então da melhora geral biológica dele. E até porque isso é importante para fazer uma manutenção de tudo que nós estamos realizando dentro da clínica. Exato. Né? E o grande desafio, né, é conseguir fazer uma conversa. Essa conversa é possível, eu conheço várias pessoas que já fazem isso, vários profissionais abertos para isso, mas eu acho que ainda tem muito para crescer e construir. Né? No caso, o quanto mais nós conseguimos relacionar essas duas situações, é interessante. Talvez hoje, principalmente com a pandemia, seja o ponto de encontro dessa situação, né? Principalmente pela questão que vem surgindo aí muito de teleatendimento, por exemplo, então conseguir gerar essa relação e essa estruturação. É um fator de educação também, né? É um processo de educação nosso também como profissional para poder construir isso. É um passo aí que a gente tem para realizar aí no nosso processo de atividade profissional. E eu acho que o problema maior também é o cultural, né, o Ivaí? Porque tá inserido ainda na cabeça das pessoas que a atividade física ela não é tão importante assim, entendeu? Infelizmente, apesar dos avanços que a gente tem na ciência e na divulgação sobre isso, a gente conta, por exemplo, pessoas idosas que falam, não, o meu tempo de fazer atividade física já foi, agora eu quero ficar em casa assistindo TV, tô aposentado, entendeu? Sim, sim. Então, eu acho que é uma questão cultural que a gente tem que trabalhar também bastante. E de outros profissionais também, porque eu vou dar um exemplo de quando eu fui um tempo na enfermagem, né? Fiquei 11 anos na enfermagem, e o meu primeiro emprego foi quando eu fazia ainda o curso, e eu cuidava de um paciente particular, em casa, e ele tinha que fazer fisioterapia, porque ele tinha tido um AVE, e ele teve uma hemiplegia, né, que é a paralisação de um lado do corpo, se não me engano foi o lado esquerdo. E eu já pensava em fazer educação física na época, mas eu tinha muito essa visão da necessidade da atividade física, né, e da importância da fisioterapia, além daqueles 2 dias que o profissional ia na casa dele fazer. E a melhora é absurda, assim. Você consegue ver em questão de menos de um mês uma melhora muito grande, assim, da pessoa conseguir andar. Entendeu? Inclusive com idoso, eu tive um exemplo da minha avó, que ela ficou um tempo, ela não conseguia nem levantar da cama, em 3, 4 meses eu consegui reabilitar ela, só com um conhecimento básico que eu tinha, inclusive dos processos de fisioterapia que eu via nos pacientes que eu cuidava. Entendeu? Então eu tentava dar essa continuidade em casa. Mas realmente essa cultura de continuidade ainda é precária. Né? Então a gente tem que pensar nisso aí. Inclusive com crianças, hoje em dia a gente está vendo bebês sendo cada vez mais restringido, né? no berço, às vezes já coloca no andador, por exemplo, e tá pulando uma fase aí que a criança tinha que estar para aprender a andar. Então tudo isso é uma coisa que tem que ser revista. Bom, aí eu acho que já responde um pouco, né? Dentro do que nós vimos conversando anteriormente, quem deve fazer educação, atividade física? É todo mundo, né? Isso daí vai ter um impacto em todo mundo. Claro, talvez se a gente considerar os pontos, né, dentro do nosso processo aí da nossa fases da vida, então essa atividade física ela vai tendo contextos diferentes. Mas uma coisa é nata, né? Que os benefícios irão ocorrer independente do estágio da vida onde eu possa me encontrar. Né? Talvez numa questão mais avançada, numa idade mais avançada, isso possa ter um impacto maior com relação a funções gerais. E a gente vai falar também, mas voltando um pouquinho lá nos primeiros períodos, né, da infância, então isso daí tem um outro impacto também, né, de motor, cognitivo. Na verdade, eu acho que todos nós vamos ter, independente, essa influência, né? Seja no comportamento funcional geral e seja, por exemplo, no comportamento cognitivo, com relação a funções do sistema
nervoso central. Eu queria, então, fazer assim, já que nós temos essa concepção, né, da generalização da atividade física, do exercício físico no benefício geral, então vamos voltar lá para a gestante. Né? Então, e aí? Né? Como que é essa questão da atividade física aí para a gestante? Né? O que tem incluído neste sentido aí? O que você, dentro do seu trabalho, tem visto sobre isso? Olha, primeiro eu vou falar de experiência profissional, profissional não, mas experiência pessoal, tá? E eu acho que deve ser uma realidade da maioria das pessoas, inclusive que estão assistindo a live aqui. Não é comum a gente ver gestante em academia, por exemplo. Não é comum a gente ver gestante fazendo uma corrida na praia. Tá? Não é normal. Normalmente, quando a gente vê gestante na atividade física, é porque essa pessoa ela já vem com uma concepção que a atividade física é importante para ela, e normalmente ela já praticava atividade antes. Né? Não a atividade em si, mas o exercício. Né? Pensando principalmente na musculação aí. E aí a gente tem uma cultura enraizada ainda, principalmente aqui no Brasil, que a gestação é uma doença. Né? Não necessariamente uma doença, mas as pessoas entendem a gestação como uma doença, e não é. Na verdade é uma vida sendo gerada ali. Então são duas saúdes que a gente tem que pensar, e não uma. Então, cuidado, né? É. Talvez ter um grande cuidado com relação a Exato. esse processo. Só que esse cuidado pessoal, inclusive, como eu falei, fiquei 11 anos na enfermagem, e eu vi muitos médicos, inclusive ginecologistas, falando que não era bom a gestante fazer musculação, por exemplo. Né? E isso é preocupante, porque quando a gente fala de gestação, a gente está falando de mudanças no corpo da mulher. Né? E aí essas mudanças, elas vão solicitar do corpo algumas funções básicas, como força e equilíbrio, por exemplo. Se a gente for pensar na mudança básica que tem no corpo da gestante, que é o aumento da circunferência abdominal, né, não estou falando nem por causa da gordura, mas por causa do feto que está crescendo ali, você já tem um deslocamento do centro de gravidade. Né, você já tem uma acentuação da lordose lombar ali e da cifose cervical, né, que é aquela curvatura normal do corpo. Então ela se acentua. Por quê? Justamente por causa dessa mudança anatômica da mulher. Então, se a mulher simplesmente não faz nada, né, para de fazer, ou já não fazer atividade física antes, é importante frisar que é importante a pessoa que, por mais que a pessoa seja sedentária, ela está pensando em engravidar, não pense só em tomar as vitaminas, né, o ferro, o ácido fólico lá que o médico pede, mas pense em iniciar uma atividade física, para estruturar o seu corpo para receber uma outra vida, para receber um outro peso. Então, Sim. essa cultura tem que enraizar na cabeça das pessoas, não só das mulheres, mas dos homens. Né? Porque a mulher não faz filho sozinho. Então esse cuidado tem que ser mútuo. E a realidade de hoje em dia qual que é? A mulher não faz atividade física, a não ser que ela já tenha uma cultura. E assim, tem um artigo, até estava comentando com você que eu li um artigo, né, que estudou justamente como que é o conhecimento da mulher gestante em relação à prática de atividade física. E aí eles viram o seguinte, que a maioria das pessoas não faziam atividade física, ou aquelas que faziam pararam durante a gestação, ou por ordem médica, ou por concepção cultural. Alguém da família comentou. E lembrando que todos os gestantes eram gestantes sem risco, tá? Gestantes saudáveis. Então, assim, o que eles identificaram? As poucas gestantes que faziam atividade física durante a gestação é porque ela tinha uma recomendação médica, foi raro ali, né? Era bem pouco, era bem baixo. Inclusive, na estatística inferencial, ela mostrou que a maioria das mulheres não fazia atividade física. Mas as poucas que faziam, elas tinham um nível educacional maior. Ou seja, ela tinha mais acesso à informação. E aí volta naquilo que eu estava te falando, né? De levar ciência para a população. Então é isso que a gente tem que mudar. Porque a mulher necessita fazer atividade. Porque, como eu já falei, ela vai ganhar peso. Por mais que ela controle o peso dela para não ganhar gordura, ela vai ganhar o peso do bebê. Né, que tem que ser um peso saudável. Uhum. Ela tem uma tendência a se tornar sedentária, porque ela vai ter um peso a mais, ela vai querer continuar fazer menos atividade, porque ela vai ter mais dores. Isso é normal. Ela vai ter mudanças hormonais também,
que vão influenciar também no retorno venoso dela, vai influenciar na função renal, parte respiratória, cardiovascular. Então, é uma mudança muito grande. Então, se você tem atividade física como aliada para melhorar essa condição, então, provavelmente você vai ter uma gestação mais saudável, né? Tem uma pergunta aqui, que é da Maria Cristina. Ela colocou assim, no caso, trabalhar 4 gestações até ter o bebê é saudável? Então, é até minha mãe. Quero agradecer ela, que ela tá vendo a live aí. Então, aí a gente tem que pensar em relação a como que é o trabalho, né? No caso, ela era da enfermagem. Hoje ela está aposentada, mas ela era auxiliar de enfermagem. A gente sabe a correria da enfermagem, como que é. Mas aí a gente tem que pensar que, assim, a mulher não está só trabalhando, né? A gente tem que pensar na atividade física em casa. É saudável? Sim. Saudável. Porque eu falei, gestação não é doença. A não ser que você tenha alguma complicação, que nós vamos comentar mais adiante. Mas assim, o fato de trabalhar, por mais que a enfermagem tem, que no caso dela, né? Que era da enfermagem, tinha que carregar paciente, às vezes, de um lado para o outro, você tem que ter uma estrutura muscular boa para isso. Entendeu? E aí tem que ver também o que você faz em casa. Então tem alguns cuidados que têm que ser tomados. Tá? Como eu falei, como a gente está comentando aqui, a gestação ela não é uma doença, mas são 2 vidas ali. Então a preocupação tem que ser em dobro. Dentro dessa conversa, eu acho que um ponto que a gente deve de pensar e deixar de reflexão é o seguinte, que tem a questão da cultura, né? Então, principalmente se nós pensamos no Brasil, a própria questão da atividade física, do exercício, é algo que começou a se desenvolver agora nos últimos anos, mas culturalmente, dentro do processo de crescimento e desenvolvimento do nosso país, isso não é algo tão comum, né? E eu acho que aí a gente deve integrar também outras situações, né? Então, é igual você trouxe aí o exemplo, e agora através da fala, da pergunta da tua mãe, né, dessa questão do trabalho, né? Então, muitas vezes, né, essa pessoa ela tem que trabalhar também, né? E a gente sabe o quanto isso gasta de tempo no dia, e será que no final do dia ainda vou ter forças para fazer uma atividade física? Talvez eu ainda tenha que ir para casa para cumprir com outras obrigações. Eu acho que me vem na cabeça também é a questão com muito cuidado eu falo isso, mas a questão do divino com relação à gestação, né? Então, nossa, tem que ter vários cuidados, tá grávida, cuidado com isso, não pode isso, não pode aquilo outro. Então, são situações que vão se aglomerando e o próprio conhecimento geral sobre essas mudanças do corpo, né? Então, o quanto isso vai influenciar, né? A gente tem questões de mudanças músculo-esqueléticas, que é mais um pouco aí da minha parte como fisioterapeuta, que pode levar a dores, que tem pode haver uma consequência posterior, né, no fim da gestação, né? Então, esse contexto cultural, essa dinâmica da nossa vida, ela também acaba batendo de frente. Eu acho que se nós reportar aí em pesquisas ou em países, né, fora, na Europa, por exemplo, aí a gente já vai encontrar possivelmente uma situação um pouco diferente aí dentro desse contexto, né? Quando a gente pensa na gestação, e aí, quando que entra assim aquela questão não pode fazer? Deixa eu só um minutinho, deixa eu só ver que tem uma pergunta aqui. Eu vi uma pergunta da Tina Vieira aqui, né? Isso, ela está falando o seguinte, isso, pode ler. Estou gestante de 5 meses, tenho muito enjoo quando vou fazer caminhada, minha pressão cai, porém o médico disse que minha gestação é saudável. Nesse caso, devo continuar tentando? Então, é nesse ponto que a gente ia chegar agora, né? Quem deve fazer atividade física e quem não deve, da gestante. Deixa eu só terminar de me ver um pensamento agora em relação à pergunta da minha mãe, porque a gente tem, no caso dela, ela era auxiliar de enfermagem, né? Mas se a gente pensar numa pessoa que é secretária, fica sentada o dia inteiro, então a atividade física é muito importante. Aí, entrando no que você falou, a pessoa trabalha,
para trabalho o dia inteiro, chega em casa, tem as obrigações de casa ainda para fazer, e às vezes tem outras coisas extras para fazer também, aí fica cansado. E aí a gente tem que pensar no seguinte, a gente trabalha às vezes 12 horas ou mais, né? A gente rala para sustentar, para conseguir o dinheiro, só que a gente tem que pensar numa coisa também, quanto tempo do dia a gente para cuidar da gente? Uhum. Então, assim, infelizmente é uma frase que eu não gosto muito de falar, mas que às vezes não tem saída. A gente vai ter que arrumar um tempo, né? Você não precisa fazer Sim. atividade física todo dia, tá? Depois eu vou chegar nessa parte. Mas tem que arrumar um tempo para fazer algum exercício físico, tá? Isso é importante. Né? Então, cada caso é um caso, e eu vou falar isso muito até o final da nossa live aí. Agora, em relação à pergunta da Tina Vieira, é assim, a gestação é saudável? Então, insiste, porque é normal, né? Só que tem que tomar alguns cuidados, porque ela falou que ela tem um caso de hipotensão, né? Que a pressão dela cai. Sim. Então, há um risco dela cair também. E o risco dela cair vai gerar, logicamente, vai gerar o risco do impacto, principalmente na região pélvica ou abdominal aí, né, da barriga. Então, tem que tomar certos cuidados. Então, vai caminhar, continua insistindo, né? Mas vai sempre com alguém. Isso é importante. Ou vai fazer alguma outra atividade física, uma musculação, por exemplo. Entendeu? Porque isso é normal, principalmente depois que a circunferência abdominal começa a se distender muito. 5 meses já é uma distensão bem visível. Né? E por que isso acontece? Porque tem a compressão ali da aorta na região abdominal. Então isso vai dificultar o retorno venoso. Então tem todas essas particularidades que o profissional de educação física e a gestante também ela tem que ter noção. E que está em volta dela. Porque às vezes a gente vê muito homem, né? Aí falando, mulher também, não só homem, mas mulheres. Mas é frescura, eu fiquei grávida, não tive isso. Ou o homem falando, mas eu conheço gente que não tem isso. Pô. E não é, cada corpo é um corpo, cada caso é um caso. Então a prática de atividade física ela tem que ser específica para aquela pessoa. Não só para gestante, tá? Mas de forma em geral. Por isso que é importante o profissional de educação física e dependendo da situação, o fisioterapeuta também. Né? Sim. Sim. Tem Então uma aí. pergunta aqui também. Sim, pode falar. Tem uma pergunta aqui também que fala o seguinte: para quem tem pouco tempo dentro da rotina, qual seria a melhor atividade física? Eu até peço desculpa que você estava falando, eu estava olhando, virando aqui para o lado Não, e eu abrindo sei. o computador para poder puxar umas informações aqui. Né? Uhum. Mas e a gente até depois pode fazer um post sobre isso, né? Compartilhar um post Podemos. sobre isso. Mas, por exemplo, se a gente fala de mulheres grávidas, o que a OMS preconiza é 150 minutos de atividade física de intensidade moderada semanalmente. Para um adulto, fala de 150 a 300 minutos moderado, também semanalmente. Né? Então, Uhum. Inicialmente, partindo desse, a gente pode começar a pensar na escolha dessa atividade física. Se eu estiver errado, você me corrige, Fernando, a partir dessas recomendações, por exemplo, Perfeito. da OMS, né? Sim. Na verdade, hoje a atividade física para gestante, né, lembrando, deixa eu deixar bem frisado isso, que cada caso é um caso, independente se é gestante ou não. Tá? Então tem que ser estruturado para aquela pessoa. Que nem a Tina falou que ela está com 5 meses e ela sente muito enjoo. Então vai ter que ser estruturado Sim. para ela. Uhum. Então, assim, inclusive eu queria mandar um abraço para a Brian que entrou aí, que é aquela ex-aluna minha, que hoje ela é profissional de educação física, né, que trabalha com gestantes. Ela manda muito bem isso aí. Então, é assim, o que a gente tem que pensar? Né? Eu já vou até juntar com a pergunta que foi feita. Então, eu sou sedentário, tenho pouco tempo na rotina. Né? Vamos pensar numa mulher que não está gestante, tá? Está querendo engravidar. Qualquer atividade fazer, qualquer uma. Qualquer atividade física é boa para ela, desde que seja bem estruturada, com um profissional competente para isso. Engravidou, qual atividade física pode fazer? Todas. Todas pode fazer. Só que aí tem umas recomendações. É importante evitar esportes que você possa ter algum tipo de contato que vai te levar a alguma queda ou alguma compressão na região abdominal ou pélvica. Tá? Futebol, basquete, vôlei, esses esportes coletivos.
Que mais? Bom, esportes coletivos em geral, tá? A corrida também é preocupante, né, dependendo da situação, por causa do risco de Nos queda. primeiros momentos? Em qualquer Nos momento primeiros tem que se estágios, ter o em qualquer cuidado. momento. Pode fazer, Uhum. mas tem que tomar os devidos cuidados para não ocorrer esse tipo de lesões, tá? Porque aí você pode gerar um Certo. aborto. Então isso é bem Uhum. preocupante. Uhum. E aí, qual que é o esporte que eu recomendaria? Musculação, tá? Que é o treinamento resistido. Tá? Então o mais conhecido é a musculação, mas tem vários aí. O Pilates ele é muito bom, eu vi que teve uma pergunta relacionada ao Pilates. Só que aí o Pilates, não só o Pilates, mas a musculação também, a gente vai ter que pensar numa coisa. Quando a mudança do corpo, eu estou até, na verdade, atropelando um pouco o que eu ia falar posteriormente, Não, mas manda bala. entra na Aham. pergunta aí. Uhum. A mulher vai ter a mudança fisiológica e anatômica dela. Então, vai chegar uma hora que a circunferência abdominal, ali, que é a barriga dela, não vai permitir que ela faça alguns movimentos. Né? Vai tornar um incômodo, como, por exemplo, um abdominal. Em determinada fase da gestação, ali entre a 16ª e a 20ª, a partir da 16ª ou 20ª semana, depende de caso para caso, que a circunferência abdominal vai estar muito grande, que se você ficar num decúbito dorsal, né, que é de costas, ou a posição pronada não, supinada, que você fica com as costas encostadas ou no banco ou no chão, se você ficar nessa posição horizontal, você vai ter uma compressão muito maior da aorta. Então o retorno Uhum. venoso vai ser muito mais difícil. Então vai ser muito provável essa gestante ela vai ter uma queda de pressão, vai ter aí uma menor oxigenação no cérebro. E você depois vai falar isso no final, da importância da atividade física para o cérebro, mas a gente tem que pensar que ele precisa de sangue para trabalhar, né, que é para onde vai todos os nutrientes para ele. Então, eu indicaria a musculação, e indicaria também exercício aeróbico como a caminhada ou a corrida. Uhum. Né? Lembrando que cada situação é um caso, e dependendo do tipo de atividade física, é bom você ter uma pessoa do lado, tá? Te Sim. acompanhando ali. Caso você tenha alguma queda ou se sinta mal e possa socorrer. Uhum. E até Então, mesmo para correções, né? Com exato. relação à biomecânica da execução do movimento. Esse é o mais Então, acho que isso importante. é. E é por Então, isso que o acho que isso profissional. daí vale para todo mundo, né? Sim. Por isso que. E isso é Então, importante ter um profissional de educação física e um profissional de fisioterapia aí. Né? uhum. Pode ter alguém me criticando aí, da fisioterapia para musculação, mas no Pilates, por exemplo, ele pode praticar, pode aplicar o Pilates, pode fazer outras atividades também que envolvem exercício resistido. Então é importante o profissional estar Uhum. aí para não fazer errado. Justamente porque se a pessoa já tem uma disfunção, já tem uma mudança na lordose aí, na escoliose, nas estruturas da coluna cervical, né, do quadril. Então se ela fizer um movimento errado, muito provavelmente ela vai ter uma lesão aí. E aí ela pode correr no risco de entrar no sedentarismo. Sim. Então, É, muito bem. E eu acho que aí é bom que você já pode complementar, né, sobre essa questão aí do que pensar sobre essa prescrição dos exercícios aí, né? O que sim. que seria que o pessoal poderia saber aí de relevante nesse sentido, né? Então, Claro, a gente sempre vai ter um profissional por trás disso, mas é igual, por exemplo, eu gosto de fazer muito quando eu estou reabilitando. Sempre vou explicando o que eu estou fazendo e por que eu estou fazendo. Né? Então a pessoa tem que ter esse conhecimento também, porque é uma questão de que aquilo comece a fazer significado e sentido. A pessoa também sai de uma situação, nem vou colocar como comodismo, mas ela tem a oportunidade, através desse conhecimento, por, entre aspas, tá, básico que seja, entender o que ela está fazendo e por que ela está fazendo. Né? Então, quando essa pessoa também chega lá, essa gestante, chega para fazer o exercício e vai procurar, ela tem uma noção por que e o do que e para onde ir. Né? perfeito Desculpa você por te falar cortar, isso. pode falar. Não, perfeito, porque eu vou até fazer uma crítica, que eu escutei muitos colegas e profissionais que não eram colegas na época que eu ainda estava estudando, que achava isso abominável. Achava que Uhum. não é um absurdo você explicar para a pessoa o que ela está fazendo, senão daqui a pouco ela não vai precisar do profissional para isso. Mas em teoria, ela tem que se tornar independente para não ficar dependente do profissional. Não quer dizer que ela não Claro. vai ter, o profissional não vai precisar contratar ele. Vai, porque ele que vai fazer toda a estruturação do treino ou de qualquer outra Uhum. prática do exercício. Mas
é importante porque se a pessoa se acostuma com você ali, né, e você só corrigindo sem explicar para ela o que está acontecendo, o que vai acontecer? Quando você não estiver lá e a pessoa vai fazer atividade física, ela vai fazer errado e vai se lesionar. Né? E aí a culpa pode não ser do profissional de forma imediata, mas imediata é. Por quê? Ele não deu suporte para a pessoa continuar. Ele está sendo pago para isso. Então é fundamental. Então o que a gente tem que pensar? Pensando no profissional de educação física, ele tem que pensar, porque como eu estou falando de treinamento de exercício, sim, claro, tranquilo. Ele tem que pensar primeiro o que aquela gestante tem, como se ela não fosse gestante. Então, primeiro não pense na gestação dela. Primeiro olhar, você tem alguma doença, tem alguma disfunção. Aí depois que ele fez a anamnese toda da paciente, do cliente, né, sabe como que é o histórico de vida dela, histórico de hábitos também, vai partir para a gestação. O que ela tem na gestação? Tem alguma complicação? Por isso que é importante a equipe multiprofissional. Né? Porque assim, eu não entenda como uma crítica, mas é uma realidade, o médico ele não estuda exercício. Então tem muito médico que vai falar que não pode fazer, na verdade pode. Né? Tem muito médico que vai falar que pode, e você vai ver que na verdade não pode. Então tem que ter esse cuidado. Né? Então, primeiro peça uma avaliação médica, para você saber se essa gestante ela tem um risco, e qual o risco que é. Tá? A gestante que risco não pode fazer atividade física? Pode. Tá? Gestante de risco pode fazer atividade física, mas vai depender do risco. Por exemplo, uma bolsa rota, que é quando rompe a membrana que mantém o líquido amniótico ali, que segura a criança, antes da gestante estar em trabalho de parto. Então ela não vai poder fazer atividade física, infelizmente não vai, tem que ser repouso. Tá? Se ela tem uma pré-eclâmpsia severa aí, vai ter que ser tomado alguns cuidados. Então, isso que ele tem que pensar primeiro. E aí depois o que ele precisa melhorar. Né? Qual a fase da gestação? Já começou a crescer a barriga? Não começou? Então, o que as principais mudanças na gestante? Ela tem de forma chula, assim falando, ela tem uma abertura do quadril, né, e a barriga dela vai crescer. Então você tem que pensar nisso primeiro. Vai ter uma distensão abdominal. Então você vai ter que trabalhar o abdominal ali para ele segurar. Tá? Para não ter a diástase abdominal. Pelo menos não tão severa. Que vai ter um pouquinho, não tem como. Força muscular dos membros superiores. É importante que a gestante vai precisar levantar, ela vai precisar segurar o bebê dela. Dos membros inferiores, principalmente para melhorar o retorno venoso dela e para ela poder sustentar o peso dela. Né? E da coluna, toda a paravertebral e a musculatura do core de forma geral, porque ela vai precisar trabalhar o equilíbrio dela ali, que vai mudar o centro de gravidade. Sem falar na questão de dor, lombalgia, por exemplo. Exato. A lombalgia já tem vários estudos aí de educação física e de fisioterapia que mostram que o exercício físico ele melhora essas condições. E aí qual o tipo de... Eu tô vendo que o tempo tá quase acabando aí, né? Não, fica tranquilo. Qualquer coisa a gente vai até onde der. Se faltar, a gente fecha e abre só para finalizar de novo. Não tem erro. Então beleza. Então, importante o trabalho multiprofissional, tá? E cada um entender que cada profissional entende de uma certa área. Tá? Isso é importante entender. Então, cada um no seu quadrado, mas que eles se conversem. Então, o médico falou que não pode, mas você sabe que ela não tem risco, não tem nada. Pô, liga para esse médico. Sabe? Vai entrar em contato com ele. Ou manda uma carta para ele explicando, sabendo. Lógico, você tem que saber o que você vai falar, né? Para convencer esse médico que a gestante pode. E quem deve estruturar o treinamento? O treinamento físico, basicamente, profissional de educação física, e algumas situações de treinamento, não de treinamento, mas de adaptação ou de manutenção da saúde, o fisioterapeuta ele pode fazer, como no caso do Pilates, tá? Eu não sou da fisioterapia, mas acredito que tem algumas atividades resistidas também que o fisioterapeuta ele pode estar entrando. Claro. Então, basicamente, esses dois profissionais. Então, se ela quer um treinamento esportivo, por exemplo, estou procurando um profissional de educação física, e se ela quer uma manutenção da estrutura dela, aí pode procurar tanto um quanto o outro. Tá? Esse, pelo menos, é o meu ponto de vista. Vai depender muito do que está acontecendo, né? Da necessidade. Da necessidade, né? Na minha opinião, tinha que estar os dois juntos. Tá? Na minha opinião, tinha que estar sempre os dois juntos, porque
tem toda a situação de mudança de estrutura corporal. Então, tanto o fisioterapeuta, o educador e o profissional de educação física juntos, eu acho que seria o ideal. Junto com os outros profissionais também, né? Médico. Ambos podem pensar na estrutura, mas o fisioterapeuta pode ter um enfoque para uma situação, por exemplo, da lombalgia, da diástase abdominal, que vai ser importante, né? Então, talvez uma questão mais estrutural ali, pontual, e aí, conjugado com esse treinamento, né, ele vai também para esse profissional da educação física, que vai estar conectado também com esse, por exemplo, com esse médico, né, que vai estar fazendo o acompanhamento biológico, das mudanças biológicas gerais dessa gestante. Né? Então, seja lá esse pré-natal todo aí que ela vai passar e que pode ter, como você mesmo lá atrás falou, ser uma gestante aí também que tem as características de risco, né, devido a fatores biológicos particulares dela. Sim. Né? Então, interessante realmente seria essa comunicação. Exato, o que você me fala com relação... pode falar. Porque vai aparecer limitações nela. Né? Às vezes uma limitação de saúde. Às vezes uma limitação de movimento. Então, você tem contato com o médico, o profissional de educação física, o fisioterapeuta também, e o médico, eles têm que tirar essa ideia da cabeça que só eles entendem de determinado assunto. Não é assim. Né? Lógico, cada um estudou um pouco mais sobre determinada a especificidade de alguma coisa, como no caso da fisioterapia e educação física, que é o exercício. Né? A gente pouco estuda, a fisioterapia estuda ainda um pouco mais sobre doença, o profissional de educação física ainda é muito limitado quanto a isso, mas o médico ele é muito limitado em relação à atividade física. Entendeu? Por mais que ele tenha sido um atleta, ele não tem o conhecimento básico necessário para entender a especificidade que tem quais são as características do exercício, né? O que vai mudar na parte biomecânica, fisiológica, estrutural e tudo mais. E assim, uma situação básica, né? Nós estamos falando de uma pessoa. Né? Então, a pessoa, nós não vamos conseguir dividir ela em partes. Né? Então, seria ótimo se apenas um profissional conseguisse contemplar, né, um processo de cuidado terapêutico profissional para resolver todas as situações ali daquela pessoa. Isso não existe. Né? Mas tem uma outra coisa... É impossível isso. Tem uma outra coisa que eu sempre falo também, por mais que que o profissional ele seja autossuficiente, nem sempre ele consegue ter uma visão clara daquilo que ele está vendo. Às vezes uma pessoa de fora consegue ter uma visão melhor. Então é importante esse ponto de vista, esse entendimento, né? Esse tipo de sabedoria ela é importante. Né? Que cada um pode complementar. Duas, três cabeças pensam melhor que uma, né? Já dizia o ditado. Com certeza. O que você me fala, então, sobre essa questão, por exemplo, pensando, partindo agora diretamente para você, como profissional da educação física, nessa questão de estruturação do treinamento, né? Pensando em alguns itens, flexibilidade, o aeróbio e o resistido, né? O que você traz sobre isso? Tá, então vamos lá, eu vou falar deles individualmente, depois vou dar um resumão, para dar um entendimento melhor como que se monta, qual seria o ideal, o treinamento ideal, baseado na ciência, tá? Baseado em estudos que a gente viu. Então, a flexibilidade, ela é importante porque você vai ter, como eu falei, você vai ter a mudança estrutural que vai gerar uma dificuldade de movimento na mulher. Vai promover situações de dores na mulher, principalmente dor lombar e dor pélvica. Vai gerar também situações de desequilíbrio, por causa da mudança do centro de gravidade. Então, a flexibilidade vai ajudar em tudo isso. Tá? E assim, o engraçado é que eu estou falando, o que eu estou passando aqui é baseado basicamente em 4 protocolos. Da Organização Mundial da Saúde, o do Colégio Americano de Obstetrícia e Ginecologia, o Colégio Americano de Esporte e Medicina e do Colégio Australiano de Esporte e Medicina. Colégio australiano não, mas da Associação Australiana de Esporte e Medicina. Então eles falam que para gestante é importante a flexibilidade, só que aí tem um porém. Eles não falam quanto, qual o volume de treino que essa pessoa tem que ter, ou seja, quantas
quantos minutos semanais, o diário. Então eles não passam isso. Mas aí a gente encontra alguns artigos que falam que o ideal é você praticar pelo menos 3 semanas. Tá? Eu, como profissional de educação física, eu indicaria no mínimo um dia por semana. Tá? Um dia por semana eu acho que já seria uma coisa boa. O ideal, 2 vezes por semana. Por quê? Porque você vai entrar quando você entra na prática de exercício resistido, você tem um conflito aí com a parte de flexibilidade, tá? Não estou falando de alongamento, que é aquele treino de flexibilidade um pouco mais leve. Tá? O treino de flexibilidade um pouco mais... Isso é uma briga que tem na ciência, porque uns falam que é bom, outros falam que é ruim. Do meu ponto de vista, ele não é muito bom você associar. Por quê? O exercício resistido ele vai gerar uma condição de contração muscular, ao contrário da flexibilidade. Ela vai fazer uma situação de elasticidade, né? Então, de extensão muscular aí. Então, se você entra nesse conflito, eu acredito que é muito comum vai ser muito comum você ter lesões. Tem muito artigo que fala isso. Tem artigos que falam o contrário, mas esse é o meu pensamento. Então, eu já estruturaria um treino com 2 vezes por semana. Mas o indicado é de 1 a 3 vezes, tá? Pelos artigos que a gente vê. Só que esses artigos, eles não fazem um treinamento específico de flexibilidade, tá? Eles fazem um treinamento misto. Aeróbio resistido e flexibilidade. Então, não dá para saber direito, pelo que eles passam para o público, o quanto de flexibilidade foi gerado nesse treinamento. Tá? Então, por isso que eu separaria 2 dias para fazer flexibilidade. Por exemplo, o dia de descanso. O pessoal treinou 5 vezes por semana, então faz assim, treina 3 dias, faz um dia de flexibilidade, treina mais 2 dias, mais um de flexibilidade, por exemplo. Tá? Faria uma estrutura desse jeito. E a gente tem que tomar cuidado com a 10ª semana de gestação. Porque nesse período começa a ter um aumento do hormônio chamado flexina, se não me engano. Eu não lembro agora o nome do hormônio, mas é um hormônio que está relacionado com a flexibilidade. Ele aumenta a flexibilidade, principalmente dos tendões ali, dos ligamentos. Então, a mulher ela tem uma tendência muito grande a partir da 10ª semana, ela tem uma frouxidão ligamentar. E isso pode ser prejudicial para ela fazer atividade, porque ela pode ter um rompimento de ligamento ali, ela pode ter uma lesão num tendão, então, na parte muscular de forma geral. Então, a partir da 10ª semana, reduz a intensidade da flexibilidade. Tá? Ou reduz no tempo, ou reduz na intensidade de Porque extensão. isso vai, fisiologicamente, ela já vai ter essa alteração. Já. E aí, tem que continuar tendo a flexibilidade, tá? O treinamento de flexibilidade, mas de forma mais leve. Então, a partir da 10ª semana, tomar esse cuidado. E aí, o exercício aeróbio, ele é indicado de 2 a 3 vezes por semana, tá? De 150 a 300 minutos. Ok? E assim, a gente está falando da Organização Mundial da Saúde, né? E a indicação dela e de todas as outras instituições que eu falei, né, internacionais, é que a gestante tenha a conduta de atividade física para gestante seja a mesma de pessoas que não estão nessa condição. Tá? Então, 150 a 300 minutos, inclusive para o treinamento resistido. E o aeróbio, o que ele vai ajudar? Vai ajudar no sistema cardiovascular e respiratório, de forma geral. Vai melhorar o retorno venoso, vai melhorar o processo respiratório e a capacidade que o corpo dela tem de trabalhar com oxigênio. E também tem estudos que mostram que a prática de exercício aeróbio, né, basicamente a corrida ou a bicicleta, que a bicicleta é até para a Tina que tinha feito aquele comentário, né, que ela sente enjoo e tem tontura porque tem hipotensão, a bicicleta ergométrica seria uma boa sugestão para ela, ou para qualquer gestante que tenha essa dificuldade. E o que isso pode ajudar? Pode ajudar na diminuição de macrosomia, que é aquele acúmulo de líquido na cabeça do bebê, né, no crânio. Que aí tem a macrocefalia, nessas coisas. Então, tem alguns estudos que falam dessa importância. Então, olha só, não é só para a mãe, é para o bebê também. Depois eu sei que você vai falar sobre a parte neural aí, né, sobre as funções cerebrais. Então, frisando novamente, não é importante só para a mãe, mas para a criança. Por isso que a gente tem que pensar como 2 vidas ali, duas saúdes, vamos falar desse jeito, né? E aí o resistido, na minha opinião pessoal, e também nos estudos que tem por aí,
né, que depois eu confirmei minha opinião dentro dos estudos, é que ele tem que ser o mais trabalhado. Por quê? Justamente por causa da força que a mulher precisa para comportar o peso dela, da condição abdominal que ela precisa na hora do trabalho do parto, para não ter problemas de incontinência urinária e fecal, tá? Que tem esse problema também. Então, tanto a flexibilidade como o treinamento exigido vai ajudar nisso. E aí, a gente tem que pensar em o que priorizar, né? Na verdade, tem que trabalhar tudo. Mas alguns pontos da gestante a gente vai ter que tomar alguns cuidados maiores. Região abdominal é uma delas, e membros inferiores são os principais, tá? Principalmente quadril aí. Porque a gestação exige muito desses músculos, né? E da região paravertebral também, tá? Músculo do core ali, abdominal, tudo mais, para ajudar no equilíbrio dela. Ok. Só para... tem duas perguntas. Já veio até uma resposta. O hormônio com relação ao que você tinha falado da flexibilidade é relaxina. Relaxina, isso. Tinha esquecido. E aí teve uma pergunta aqui, uma das últimas perguntas, sobre o tempo de exercício para gestante, né? Então, tem aquele apontamento que eu fiz segundo a OMS, de 150 minutos semanalmente, né, com atividade moderada. Não sei se você tem uma outra fonte que traz algo diferente com relação a isso. E aí teve uma outra pergunta, só para aproveitando, que aí depois você faz os seus apontamentos também, que vem perguntando sobre a relação da atividade física, gestação e o parto normal. Né? Se a atividade física, vamos dizer assim, possibilita aí o parto normal. Né? Então, dentro do que eu tenho estudado, sim, né? Porque a atividade física ela tem o preditivo aí de favorecer o parto normal por conta da regulação dessa biologia do corpo da mulher. Né? Então, com relação ao aumento do líquido amniótico, né? O próprio exercício essa questão da atividade física, do fortalecimento, né? Mantendo um bom alinhamento dessa pelve da gestante. Então, esses são fatores que são preditores aí para um parto normal. Né? Não sei se você queria complementar algo dentro dessas duas perguntas. Não, é isso mesmo. O tempo de atividade... É assim, a gente pensa pensando no parto normal, não é só a parte muscular que vai influenciar e hormonal. Né? Às vezes tem a própria condição anatômica da mulher. Às vezes ela não tem abertura no canal. Aí não tem o que fazer. Né? Às vezes a criança ela acaba chegando numa posição que fica difícil de fazer a rotação ali, fazer a manobra para entrar na posição. Então, não podem entender o exercício físico como o salvador para só ter parto normal na vida. Não. Tá? Mas ele vai ajudar dentro da situação que você falou, principalmente muscular. Principalmente muscular. Ele vai dar uma condição da mulher tentar expulsar o feto com mais facilidade, da elasticidade, né, do períneo ali da mulher, do colo também, por conta dos hormônios. Inclusive o Raul, que está aí, né, que é o Prado CR, ele publicou uns artigos sobre gestante, é legal. Depois, quem tiver interessado você me ler, manda. Mando. Depois você me manda, se tiver, ou ele puder mandar, né, que aí eu posso compartilhar também lá no canal do Telegram e o pessoal acessa e pega o artigo. E aí, em relação quanto ao tempo que pode durar a gestação, assim, você falou de 150 minutos que a OMS pede, né? De fato ela fala isso, mas depois ela tem um discurso também. Entendo. Que pode ficar até 300 minutos, que a gente tem que pensar. Essa gestante era sedentária antes de ficar gestante? Isso vai influenciar. Né? Quanto peso ela tem que levantar? Tudo vai depender se ela já fazer atividade física antes. Então lembrando, se ela fazer um treinamento pesado, é legal ela diminuir esse treinamento pesado para o treinamento moderado. Tá? Para cuidar aí da estruturação do feto. Mas o tempo, de 150 minutos a 300 minutos, é que as outras instituições falam, inclusive os artigos que tem publicado, muitos falam isso. E aí, só que esses 150 e 300 minutos não podem ser feitos de uma vez. Né? Tem que ser estruturado aí em treinos
que no máximo 60 minutos, no máximo. Porque tem umas condições que o profissional de educação física, a própria mulher, ela tem que observar. Sudorese, né, que é o suor excessivo, temperatura corporal, a glicemia, a pressão arterial, frequência cardíaca e respiração. São parâmetros que têm que ser controlados durante a atividade física. Por quê? Hipertermia é uma coisa, temperatura corporal é uma coisa que ninguém observa. Tá? Isso a gente fez uma pesquisa, até comentei com você, fiz uma pesquisa com uma aluna, que é a Thaís, eu nem sei se ela está aí, mas ela falou que ia chegar ao trabalho e ia tentar ver. A gente fez uma pesquisa com profissionais de educação física, que eram responsáveis por academias. A gente pegou 10% das academias de uma cidade do Alto Tietê, 10% é uma quantidade considerável, e a gente notou que os profissionais de educação física desconheciam muitas coisas sobre que tipo de atividade a gestante podia fazer, né? A intensidade do treino, a maioria subestimava, então fazia uma prática de atividade menor do que os 150 minutos, que é pontuado pela Organização Mundial de Saúde, que é o mínimo. Não entendia sobre algumas coisas, por exemplo, tem uma manobra que a gente conhece na saúde como manobra de Valsalva, que a mulher faz apneia, inclusive na hora do parto, antigamente era usado isso, hoje em dia não é mais preconizado isso por alguns problemas, mas a manobra de Valsalva pode gerar um problema de hipertensão na mulher, isso pode gerar um sangramento ou até um parto prematuro. Tem que pensar também na temperatura corporal. Por quê? A temperatura corporal, quando a mulher tem uma hipertermia, né, ou seja, quando aumenta muito a temperatura dela, ela pode também ter sangramentos, ela pode ter problemas neurológicos e ela pode induzir o parto. Né? Então, isso tem que ser tomado cuidado. A sudorese, se a mulher está suando muito, tem que tomar cuidado para ela se hidratar bastante, porque isso pode gerar o fator de superaquecimento, desidratação, também pode gerar problema de desmaio, ela cair, por exemplo, bater a barriga e perder o bebê. Então tem esses cuidados têm que ser tomados. Tá? A pressão arterial também, porque ela pode tanto subir como descer, abaixar, né? Então isso é fator de risco para o bebê e para a gestante. E a glicemia, principalmente porque se ela tiver uma hipoglicemia ali, ela vai ter perda de função neuronal, né? E ela também vai ter um problema, o feto também vai sofrer com isso, porque toda a função fisiológica da mãe, do bebê, na verdade, que vai para o feto, vai ser direcionado para o cérebro da mulher. Então o bebê vai ter falta disso. Então pode ter uma hipóxia, alguma coisa assim. E ter alguma lesão. Então por isso que é muito importante ter um profissional capacitado para estar acompanhando. Sim. Eu acho que era basicamente isso. Né? Agora, qual que é o ideal do treino? Assim, eu faria. Qual o treino que eu montaria para uma gestante? Né? Pensando numa gestante saudável, que me procurou hoje. Eu tentaria fazer um treino resistido nela 5 vezes por semana. E durante 2 dias de treino resistido, encaixar um treino aeróbio. Fazer um treino misto aí, tá? E a flexibilidade eu deixaria para os outros 2 dias de descanso. Entendeu? Ou treinaria uma flexibilidade de uma forma mais leve para evitar ter alguma lesão. Pode falar. Tem uma pergunta aqui. A dança entra como uma atividade física? Pois fiz durante toda a minha gestação, mas tive uma dificuldade no parto normal. Sendo que tive muitas dificuldades durante o parto. Né? Bom, uma dessas questões da resposta é essa complexidade da gestação. Né? Então, o momento do parto, ele tem a sua particularidade também, né? Que são, por exemplo, desde esse processo que essa pessoa vai passar, se ela foi necessário fazer uma indução, algum uso de droga, o posicionamento também no momento, inicialmente vai influenciar, né, essa situação, né, do parto. Por exemplo, com relação ao sistema nervoso central, né, existem vários estudos aí mostrando o efeito, por exemplo, da anestesia com relação ao que pode acontecer com a mulher, né, devido aí à alteração do fluxo cefalorraquidiano, por exemplo, e aí alterando pressões dentro com a mãe ali, a futura mamãe, e aí a partir disso podendo ocorrer complicações dentro do parto.
né? Agora, no meu caso, se eu estiver errado, eu posso considerar a dança como uma atividade física, dependendo da complexidade dela, como estruturada, né? Um Exato. exercício físico, né? Sim. Não, eu nem vou comentar mais nada, porque é exatamente isso, entendeu? Uhum. Mas aí a mulher tem que lembrar também que ela precisa da força muscular, tá? Abdominal. Lógico, a dança vai trabalhar um pouco isso, mas mais de membros inferiores, né? E Uhum. aí tem que ter um treinamento resistido aí, uma musculação, por exemplo. É importante, ou um pilates, para trabalhar. Mas é Uhum. sim, sem dúvida, e ela é dinâmica e é bom também para a saúde mental da mulher, porque ela provavelmente não vai Uhum. fazer sozinha. Então vai ter interação com outras Não. pessoas, isso é muito importante. E até o Raul Ó, falou para falar sobre a parte neural, isso eu vou deixar para você. não, e agora deu frio na barriga, olha quem tá aí. O Arida, cara. Eita, nós. Um abraço aí, Olá, Arida. professor, tudo bem? Espero que você esteja bem. O É, Arida mas é o cara da essa. neurociência aqui do Brasil. Isso, ele que tinha que estar aqui, né? É, Vamos colocar ele aqui para conversar com a gente. Mas essa, para mim, hoje é uma das grandes questões que eu venho estudado e refletido bastante sobre a questão do sistema nervoso central. Né? E aí, isso daí é uma das partes, né? Eu acho que a cereja do bolo, né, do professor Arida com relação ao grupo dele de estudos, né, dentro da atividade física. Olá, professor. Né? Então, acho que isso daí é interessante. Eu acho que eu comecei a olhar muito para essa questão da atividade física, no meu caso, hoje, pensando no paciente adulto, né, da neuro, né, e das consequências, por exemplo, quando eu também voltava lá no meu período de mestrado e doutorado, pensando nas crianças com epilepsia. Né? Então, a gente tem hoje vários estudos mostrando que, com relação a isso, o ideal é que, inicialmente, essa atividade física, como você colocou lá no começo, se inicie antes. Né? Então, quanto antes essa mãe ou futura mãe já praticar atividade física, maior vai ser a influência dela com relação ao desenvolvimento desta criança. Né? exato. Se a gente pensa no sistema nervoso central, esse é um período muito fértil. Então, esse cérebro em desenvolvimento, ele vai se beneficiar, né? Por quê? Primeiro ponto aí é o surgimento, né, de células, né? A proliferação celular. Né? Então, você tem ali nesse primeiro estágio uma abundância de neurônios ali pulando e querendo ocupar um espaço aí neste mundo novo que Exato. está chegando. E quando a gente pensa nisso, esse processo da atividade física vai favorecer o quê? A especialização dessas células. Né? Então, a gente tem muitas células se desenvolvendo, mas nós temos morte dessas células também. Né? Uhum. Isso não quer dizer que não é, essa morte ela não é, ela é, vamos dizer assim, patológica. Não. É um processo normal de seleção e estruturação. O que vai acontecer ao longo do tempo? Tchau, professor, até mais. O que vai acontecendo ao longo do tempo? Essa especialização, o que tem se mostrado hoje através da atividade física, são áreas do sistema nervoso central, estruturas que ganham uma dinâmica maior de função. Né? Então, por exemplo, um dos pontos ocorre, por exemplo, se a gente pensa em hipocampo, essa criança, né, e aí você pode falar um pouco aí dentro do que você tem dos estudos, com o professor Sérgio e tudo mais, até mesmo um pouco dentro do teu trabalho, né, você tem aí uma presença maior de interneurônios. Né? Então, esses interneurônios, eles vão gerar uma especialização da função dessa estrutura, ou até mesmo interconexões entre estruturas de uma forma mais forte e sustentada. Né? Você vai ter também aí o fator neurotrófico de crescimento, né, que vai também favorecer aí a proliferação dessas células. Essas crianças, né, ou até mesmo em estudos, em modelos experimentais, a gente observa que o comportamento dela com relação ao raciocínio, memória, ele é mais aprimorado. E eu acho que aí entra um ponto também do teu trabalho, né, que você acho que passou por isso, que é a questão dessa reserva neural, que é onde me chama muita atenção. Essa reserva neural, ela tem relação, né, com essa possibilidade de ter, como o próprio nome diz, uma reserva de sustentação para o desenvolvimento de novas
de novos comportamentos, ou nem vou falar novos comportamentos, mas o aprimoramento desses comportamentos, mas principalmente quando a gente pensa em lesão, e aí no caso, por exemplo, na epilepsia, né, onde você tem uma destruição neuronal e ela, dependendo, né, ela pode ser muito alta se for se a gente estiver falando de uma malformação aí do sistema nervoso central, uma encefalopatia, uma síndrome de Rasmussen, uma hemimegalocefalia, onde essa destruição é muito alta. E aí o que a gente pode ter através dessa reserva neural? A possibilidade de áreas, por exemplo, contralaterais, dentro dessa questão de interneurônios e fator neurotrófico de crescimento, conseguir suprir, né, a área adjacente a ela, lado a lado mesmo, contralateral, favorecendo aí o ganho de função. Perfeito. Né? No geral, o que nós temos, se a gente pensar numa criança sadia, aí você pode falar sobre isso, ela vai apresentar comportamentos não só emocionais, mas de capacidade, né, de tarefas executivas muito mais bem estabelecidas do que as crianças que não tiveram no processo de gestação uma mãe que praticou exercício físico. Agora, se eu vou lá na frente, na fase adulta, o que eu vou ter? Um menor índice aí relacionados a doenças neurodegenerativas. Então, tem até uma pergunta interessante aqui, da Ana Clara Santos. Na verdade, é a mãe dela que está lá, que é a Alda, que eu conheço. E ela está falando que o filho dela tem 6 anos, né? E hoje foi diagnosticado como epilético. E ela está perguntando se teve algo a ver com o parto, do parto ter sido difícil. Às vezes, pode acontecer por uma hipóxia, por exemplo, mas não tem como saber. Sim. Né? Pode ser vários fatores. Às vezes, uma febre que ele teve e muito alta, né, quando era muito novo. Pode ser várias coisas aí. Então, não tem como a gente responder isso. Às vezes, fator genético também. Fatores genéticos, se pega, por exemplo, igual a síndrome de Rasmussen, né, ainda se discute muito sobre a etiologia, mas a questão de uma febre, questões virais, né, podem levar ao surgimento da epilepsia e dessas crises. Agora, com relação ao parto, aí a gente deveria pensar, por exemplo, numa hipóxia. Exato. Né, mas, mesmo assim... Tem que ver o que foi difícil do parto, né? Às vezes foi difícil, Sim. mas está recebendo oxigenação. O Raul até postou uma coisa aqui que é legal, que em resumo, se você ama seu filho, pratique exercício, né? É legal Com porque certeza. você comentou, né? Mas só dar um adendo aqui, tem vários estudos aí que mostram que mulheres que faziam exercício físico durante a gestação têm filhos com uma capacidade cognitiva maior, né? Melhor. Maior não, mas melhor. Para resoluções de problemas acadêmicos, por exemplo. Então, de fato, você quer ter filho, antes de qualquer coisa, comece a pensar em fazer atividade física. Né? Com certeza. O cuidado, ele começa antes, né? E o meu estudo de doutorado, ele identificou que tem algumas melhoras no comportamento cognitivo, né, que a gente fez estudo com animal, justamente por causa de algumas alterações metabólicas, né, de alguns metabólitos que a gente tem no corpo. Então, pensando... Eu só... Pode Só falar. vou te cortar um pouquinho, até mesmo porque talvez a gente caia por conta do tempo, mas aí eu só gostaria de dizer para a Ana que tem, principalmente nessa idade de 7 meses, esses fatores que nós colocamos, eles podem gerar uma situação aí do surgimento da crise. Mas depois, se ela quiser me chamar por direct, a gente pode bater um papo mais aprofundado sobre isso. No que puder, eu estou à disposição para ajudar. Porque essa convulsão pode ter sido por uma causa bacteriana, por exemplo, ou fúngica, sem uma infecção aparente. Então, aí, Alda, pode conversar com ele que vai tirar boas informações aí. Mas o que é bom a gente frisar é o seguinte, que a atividade física é importante, independente da idade. E se você é mulher, homem também, né? Se o homem quer ter um filho, incentive sua mulher a fazer atividade física. Porque isso vai influenciar na vida dele. Pode ser que ele nasça com algum problema? Pode, mas não por causa do exercício. Se ele for tomado cuidado. Porque aí é problema genético, não pode colocar a culpa no exercício. Que é o que aconteceu muito. Foi que tornou a cultura do não fazer atividade física durante a gestação por causa disso. Né? Porque provavelmente aconteciam crianças mal formadas e a mãe às vezes fazia alguma atividade e um dos motivos, né? Porque tem vários. Mas Sim, da mesma forma,
a atividade física, o exercício físico não vai ser o salvador da pátria. Exato. Né? Porque a gente tem outras questões que, igual você mesmo falou, que podem ser genéticas, né? Que aí foge desse aspecto da atividade física, né? Então ela não vai conseguir, mas que esses vários riscos, eles podem diminuir, com certeza. Né? E aí volta a frase lá, se você ama o seu filho, faça atividade. E é legal que você pontuou um negócio sobre a reserva neural, né? Que foi o caminho do meu mestrado aí, né? Não chegamos aos fins, mas chegamos a uma evidência que pode acontecer isso, que é o seguinte, você tem você tem um comportamento na sua vida que vai te gerar uma reserva, né, cognitiva, aí, uma reserva neural para o seu envelhecimento. E aí a gente tem que pensar numa coisa que está acontecendo hoje em dia, né, o que é o Covid. Então, já tem estudos mostrando aí que pessoas que tiveram Covid, sendo sintomática ou assintomática, elas apresentam uma lesão no córtex pré-frontal. Né? Então, provavelmente vão ter estudos futuros sobre isso, mas será que essa reserva neural também não pode ajudar nisso? Da pessoa não desenvolver com certeza. Alguma deficiência mental ou algum problema de demência aí pra frente? Então é importante. E aí eu vou puxar a sardinha para mim agora. Minha tese de doutorado fala sobre exercício físico em idosos. E a gente viu que melhora o comportamento. Já tem vários estudos falando sobre isso. Que melhora o exercício resistido, que é a musculação, que também é muito. Ainda ele é muito preconceito. Tem muito preconceito em relação ao idoso. Então o idoso tem que fazer exercício físico, tá? E aí o treinamento resistido, no caso a musculação, ela vai melhorar no comportamento metabólico, que vai melhorar a parte de memória dele, por exemplo. Entendeu? Com certeza. Com certeza. Então é importante pensar nisso. Então não pense só na gestação, nem só na infância, né? Pense durante a vida toda fazer atividade física. Na verdade, o que é interessante para nós é que o impacto é muito alto. Né? Então essa criança, essa mãe que faz isso, ela não vai refletir somente no processo de gestação. Exato. Né? Na gravidez em si, mas o que é o mais bacana e lindo disso é que isso percorre toda a vida. Né? Então esse cuidado que ela está oferecendo, né? Foi muito bacana essa frase aí do Amar, é porque isso daí vai valer para o resto da vida, desde a criança na formação de repertório motor. Uma criança, a gente já sabe que isso vai influenciar na questão do hipocampo da criancinha lá atrás, então isso vai favorecer na formação de memória, e não só na memória de guardar lembranças, mas na memória com relação a gerar atividade e conseguir registrar isso, né, para que ela tenha lá na frente como que eu posso dizer, esse arsenal de informações. Então, uma criança que vai transformar, né, pela questão de eu tenho um arsenal, eu tenho memórias para conseguir gerar comportamento motor. Né? Então, isso é muito importante. Se a gente vai para o adolescente, essas situações podem se refletir não só na capacidade física dela, mas na questão geral de conhecimento, de ter boas funções executivas, conseguir elaborar essas situações. E se a gente fala do idoso, que para mim é crucial e importante, isto vai impactar, com certeza, numa melhor capacidade cognitiva. A gente tem a professora Daniela que está aqui, né? Ela depois pode falar conosco sobre isso, mas isso vai influenciar, com certeza, esse número de pessoas idosas lá na frente, que podem desenvolver, por exemplo, um quadro demencial ou uma doença de Parkinson. Esses números, eles mudam, né? E esse idoso lá na frente, ele vai ter essa capacidade maior. Eu percebo isso no próprio, trabalhando com esses idosos. Esses idosos que tiveram uma atividade, uma vida ativa, a resposta deles, deve ter um que falou assim para mim, eu tenho uma boa memória muscular porque eu praticava muita atividade física. Bem com certeza, ele aprende mais fácil, ele consegue recuperar mais fácil de processos lesionais, né? Então tem toda essa situação. Olha o que ela fala, professora Daniela. Ainda temos muito que estudar sobre as melhores modalidades para o estímulo cognitivo, mas evidências mostram a importância do exercício físico. É uma área, né? Uma área nova, e eu acho que mesmo quando a gente fala dos idosos, igual você falou, muito preconceito de fazer o exercício resistido, colocar esse idoso na academia, né? E é muito bacana a gente ver que está ocorrendo essa transformação
e que tem que colocar o pessoal para malhar, assim, vamos colocar o idoso, vamos colocar o adolescente, vamos colocar todo mundo para malhar. E não vão pensar, que eu falei muito do treinamento resistido, né? Foquei muito nisso aí, mas de forma geral, flexibilidade e aeróbio. Porque eu vou colocar um adendo na sua fala, que assim, a gente tá a população está envelhecendo mais, né? Ela está ficando mais velha. Claro, ela tá chegando. Pô, minha avó tá com 100 anos de idade. Eu nem sei se ela tá assistindo a live, mas ela tá com 100 anos de idade. E a gente vê muitos idosos assim, graças a Deus ela teve uma estrutura muito boa de saúde que não deixou não tornou ela camada, nada disso, nem uma demência assim acentuada. Mas a gente vê no geral, a população, ela tá ficando mais velha, mas as doenças que apareciam no envelhecimento continuam aparecendo na mesma idade que aparecia antes. Então, ou seja, a pessoa está envelhecendo doente, não está envelhecendo saudável. Como que a gente vai fazer isso? Melhorar nossos hábitos. Atividade física e alimentação, basicamente, né? Então, é uma cultura que tem que ser desenvolvida ainda. Alguns países já utilizam o exercício físico como uma medicação, né? Na Inglaterra, França, se não me engano, e até os Estados Unidos. Mas idosos, né? Isso aqui ainda é muito preconceito, tem muito preconceito ainda aqui no Brasil. Tem muito isso. Entendeu? Então, principalmente para idosos. Então, temos que mudar a cultura, né? A cultura, eu acho que está mudando, aos poucos está mudando, já teve muito eu progresso. acho que isso que a gente está fazendo ajuda bastante. Não vamos resolver, mas eu acho que ajuda bastante, né? E eu vou fazer outro, acredito que você vai fazer também, eu vou te chamar para participar de alguns vídeos também. Sim. Futuramente terminar o doutorado, né? Essa loucura aí de doutorado. Com certeza, vai dar certo. Vou pedir para você, né? Eu acho que a qualquer momento a gente pode cair. Eu gostaria de agradecer as perguntas, as colocações aqui da professora Daniela, ajuda bastante, né? Vou provocar ela aí para a gente fazer uma live também. Legal. E ao pessoal que estava aí participando, tinha alguns ex-alunos meus que estavam aí, outros amigos de profissão, né, que trabalharam junto comigo, que me ajudaram no início da carreira, como, por exemplo, o Rogério. Então, gostaria de agradecer, né, e deixar aí para você também fazer um fechamento aí, alguma colocação que você acha pertinente. Também tenho que agradecer a todo mundo que participou, minha mãe em especial, o Raul, que, cara, eu tenho muito orgulho desse cara. Hoje ele está lá na USP e eu acompanhei todo o processo acadêmico dele. Assim, a Brian também, que foi minha orientanda, né? Fizemos um trabalho legal com crianças, que se Deus quiser a gente vai publicar aí. E tem a Jéssica aí. A Jéssica, a Natália, a minha esposa também, Camila Teixeira aí, tá me vendo lá da sala. Também torceu bastante para acontecer essa live aí. Minha sogra aí acabou de aparecer também. E meus amigos em geral, meus conhecidos, tem pessoas que me mencionaram, mas eu não sei quem é porque eu não passar o sobrenome, né? Então não precisa mais agradecer a todo mundo. E eu acho que para fechar eu vou usar a frase do Raul. Se você ama o seu filho, faça atividade física. E se você se ama, faça atividade física. Porque esse hábito ele já está muito mais do que firmado na ciência aí, que ele é de extrema importância. Não só a atividade, mas o exercício em si. E procure um profissional adequado, um profissional capaz, não vai na onda de amiguinho não, que não estudou, né? E também vou dar uma cutucada nos profissionais de educação física aí, para se atentarem mais às particularidades, né? Porque tem muito profissional de educação física bom aí, mas como qualquer outro profissional, tem aqueles também que não fazem o papel direito, né? Então, nós somos... E existem ótimos profissionais. Então, né? Então eu vou até aproveitar, tem o Mura que entrou aí, depois o pessoal procura ele, Mura Workouts, que é um rapaz da Educa, super bom, né? Tem um conhecimento muito bacana, uma abertura também muito boa para conversar, eu acho que vale a pena. Né? Eu estou pegando ele como exemplo, mas você é um exemplo também. Obrigado. E nós precisamos ter esse compromisso com aquilo que nós desejamos fazer, né? Que nós queremos fazer. Então, o formar é só o começo, e aí tem que cair para cima para poder ter uma qualidade, né? Para devolver algo com qualidade para a sociedade. Meu querido, muito obrigado. Eu que agradeço, Ivair. Sabe que você, apesar de eu te ter visto poucas vezes, né? Você é um profissional, eu sei que você
é muito empenhado no que você faz, tem bastante conhecimento sobre as coisas que você fala. A gente deu muita risada também, depois vamos montar uns vídeos para falar das peripécias da Argentina. Deixa quieto, deixa quieto. Mas agradecer também ao pessoal que viu aí, né, que eu vi agora, que é a Lucimara Serra também, tem o mesmo sobrenome que eu, mas não é minha parente, é a parente emprestada. Não, e focar isso, não só nós dois como profissionais aqui, não só os profissionais que estão aí, mas todo mundo que está vendo essa live, que tem que espalhar isso, que a atividade física é boa. Independente se é profissional ou não, entendeu? Porque tá aí. E futuramente a gente vai estar fazendo umas postagens aí sobre a ciência para o povo. Né? Até já dei esse nome já falei com o Raul, já falei com você. Vamos fazer uns vídeos curtos aí para estar levando ciência pro pessoal. Porque fake news já estamos de monte aí, né? Chega, então, né? Já era, já passou a época já, né? Então, principalmente quando a gente fala de saúde, somos profissionais de saúde sim, a educação física, mas a gente tem que saber se encaixar na saúde. Não é só falar que é da saúde, né? Com certeza. Mais uma vez, obrigado. E vamos encerrar aqui, né? Vamos. Beleza? E aí, logo a gente arma outra. Demorou. Então, galera, faça o exercício. Um abraço aí. Faça o exercício, galera. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau.